O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão se preparando para viajar à Europa para buscar também sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O tour vai incluir Portugal, Itália, Holanda, Hungria, Polônia, Alemanha e o Parlamento Europeu para convencer os países a adotarem sanções idênticas às americanas. E uma outra novidade ligada ao presidente Trump, porque o presidente dos Estados Unidos avisou que está aberto a conversar com Luiz Inácio Lula da Silva sempre que ele quiser. Vai tratar sobre as tarifas altas ao Brasil, indo direto, e do direito que as pessoas têm também, que estão comandando o Brasil, fizeram coisa errada. Trump declarou nos jardins da Casa Branca que, após a pergunta da jornalista Raquel Krahenbuhl, da Globo News, ele avisou que ama o povo do Brasil, mas preferiu não criar expectativas. O presidente americano considera que Moraes fez caça às bruxas contra Bolsonaro e Trump se referiu a Bolsonaro como o homem bom e critica a postura do ministro Moraes. Vamos lá, para vocês terminarem o Braddock Show com essa reação Trump pronto para receber a ligação do Lula. O problema é que o Lula não vai ligar, né, Silvia? Sabe falar inglês, né? Ele nem sabe falar inglês. Então, ele já não tem o estudo suficiente para falar a própria língua no seu próprio país. Você acha que ele vai ser escutado? Vão entender o que ele quer falar em inglês? Ele não fala inglês. Então, assim, veja como é dramático o que nós fizemos com o Brasil. Né? Nós colocamos um semi-analfabeto para gerir uma nação. Cada um tem o governo que merece. E nós estamos pagando um preço muito alto por isso. Mas, como disse o Trump, I love you, Brasil. Né? Ele disse que ama o povo brasileiro. Então, essa é uma forma de dizer, coloquem melhores para governar vocês. Com certeza. Agora, sempre tem um jeitinho, né, Fernanda Fernandes, de utilizar, de repente, o idioma cachacês para tentar uma comunicação, né? Vale tentar, né? Eu acho que é sempre válido tentar. Eu não sei se o Trump vai conseguir entender esse idioma dele, que eu acho que o Trump está em outro patamar aí. Agora, o jeitinho real que eu enxergo nesse momento é o nosso Senado brasileiro se posicionar. Eu entendo que hoje a pauta do impeachment do ministro Alexandre de Moraes não é só uma questão política, mas é uma questão de sobrevivência do nosso STF, do nosso judiciário e até mesmo da imagem da nossa nação diante de todo mundo. Então, o STF, que está aí muito apático durante todo esse processo, o Senado, que está muito apático durante todo esse processo, o STF não tem nada de apático, precisa se posicionar, porque eu acho que o único jeito real de começarmos a buscar uma resolução de tantos problemas é encarando a pauta do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e o STF começando a recuar aí nas suas ações. Dácio Bracarense, a gente sempre tem batido aqui no Braddock Show nessa questão. Essa crise é política, a solução é política. É o Congresso quem tinha que estar resolvendo isso, né? É Senado e Câmara. Só que o que a gente vê, presidentes do Senado e da Câmara sem nenhuma vontade, sem nenhuma competência, e falta uma pressão maior para esses dois agirem, tanto Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre. Será que eles vão ter que também receber as sanções para, de repente, começarem a acordar? Eu acho que no caso deles a sanção tem que partir do povo, né? Tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota, a população precisa ter um pouco mais de consciência política. A gente está ganhando isso ao longo do tempo, mas vai demorar. Vai demorar para que a gente amadureça. A democracia está ainda no seu processo de amadurecimento, estamos crescendo, estamos ficando adolescentes, alguns já sabem já como voltar para casa em segurança, estamos lutando, trabalhando, evoluindo. Agora, por exemplo, Silvia Weppi, ela é do Amapá, terra do seu Alcolumbre,
Vocês têm alguma dúvida de que o Alcolumbre trabalhou para que ela estivesse fora do Congresso nesse momento? Eu não tenho dúvida alguma. Quem tirou a Silvia do Congresso não foi a população, foi o STF. Portanto, o crivo sobre o STF é feito pelo Senado. Logo, se alguém correto, alguém que faz a defesa da população, alguém que faz a defesa da população indígena, a defesa das riquezas brasileiras, é uma patriota, militar, discute políticas públicas de proteção da criança, proteção à mulher, proteção da vida. Ora, se ele fosse alguém que tivesse essas bandeiras, ele defenderia o mandato da Silvia e dos outros 6 que saíram. Mas por que ele não defendeu? Ele não defendeu porque isso não interessa a ele, essas não são as bandeiras dele. Então a população do Amapá tem uma obrigação com o resto do país de mandar, em 2026, alguém que defenda essas bandeiras. E o crivo, portanto, sobre um personagem como Hugo Mota, que, apesar de talvez mais novo que eu, já tem carimbado na testa um selo de velha política, é a população de João Pessoa se levantar e participar do movimento do dia 3 de agosto, como nunca antes, com o nome dele, falando que ele não volta para a Câmara. Então, na hora que a população acordar e entender que ela ainda tem esse crivo, e não venham vocês falar de urna eletrônica para cargos proporcionais, porque o volume de pessoas envolvidas para poder fraudar a urna eletrônica em cargos de deputados, de vereadores, de senadores, teria que ser muita gente. Então, portanto, esse tipo de fraude para deputados é muito mais difícil. Então, não é a urna, são vocês, população. E vocês podem aplicar a particular Magnitsky do povo brasileiro, tirando essas pessoas de lá. A gente não pode ficar dependendo da intervenção externa e nem do Eduardo e do Paulo Figueiredo para tudo. Agora, a ação que eles vão fazer agora na Europa, ela é necessária e fundamental. Mas, para isso, a gente precisa daqui gerar elementos e fotografias de que o povo não está nada satisfeito com o que está acontecendo aqui. Eu acho que com essa junção do trabalho institucional, de gente boa, gente correta, do trabalho internacional, daqueles que são diplomatas por vocação e abnegados, como é o caso dos dois, e mais a força do povo serrão, a gente pode libertar esse país. Claro, se a gente tiver também uma imprensa livre, como o Braddock Show. Boa noite a todos. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.